Tashirere, como já devem conhecer esta expressão, então que o estudo seja auspicioso e especialmente neste momento de isolamento social. Então, não demorando muito e tendo, como sempre, mantendo esta pauta de instruções simples e acessíveis, quais são os benefícios, então, que teremos por meditar em bondade e compaixão, além do desenvolvimento espiritual a médio e longo prazo? Então, se refletirmos nestes benefícios, quizás estejamos mais motivados para praticar. Então, quando recebemos as instruções de meditação, vamos ficar mais motivados, mais entusiasmados. E isso, finalmente, produzirá benefício grande para nós e para os outros. Então, permitindo-me, depois desta introdução, demorar mais um pouquinho neste pequeno vídeo. Então, o primeiro benefício, podemos olhar para nós próprios. Estes benefícios vêm listados nos textos tradicionais budistas, mas só para que saibam, porque nós podemos usar a nossa própria inteligência para validá-los. O primeiro é que vamos ter uma mente mais feliz e isso também se revela, como se diz, também se revela uma forma de produzir bem-estar físico. Então, podemos ver quando estamos irritados ou quando as emoções egoístas, autocentradas, nos fazem estar mais fechados, mais preocupados, mais ressentidos. Ou se, porventura, estamos, sei lá, com inveja de alguém, ressentidos com alguém, então não podemos ter uma mente feliz. Mas isso não afeta só a nossa mente, afeta o nosso corpo. Ainda hoje em dia, especialmente nesta circunstância que estamos a atravessar, muitas pessoas falam da importância de estados positivos da mente para reforçar e fortalecer e incrementar a nossa imunidade. Então nós podemos saber por a nossa própria experiência, quando desenvolvemos uma mente compassiva e amorosa, bondosa para com os outros, como é que nos sentimos mentalmente e qual o impacto na nossa saúde. Então esse é o primeiro benefício. Segundo, parece-me também bastante natural, se temos uma mente bondosa, então teremos melhores relações com os outros. Não é preciso ser um gênio da espiritualidade, nem ter formação académica em psicologia ou alguma destas áreas, é só de ser um pouquinho atento e sensível. Se tenho uma atitude bondosa, receptiva, aberta, simpática para com os outros, então as minhas relações tendem a ser melhores. A resposta dos outros tende a ser melhor. Não só no meu agregado familiar, mas no emprego, por aí fora. E, como uma resposta melhor dos outros, há também a tendência dos outros cuidarem de nós. Os textos budistas dizem vamos ser mais protegidos pelos outros. Inclusive os textos dizem por entes humanos e não humanos. Mas vamos concentrar-nos naquilo que podemos entender. Então é verdade, quando temos esta mente bondosa e amorosa, sentimos que as coisas correm melhor. E, naturalmente, a maior parte das pessoas, por uma resposta empática, tenderá a estar mais aberta também às nossas necessidades. É claro que há exceções. E temos que saber como lidar com as exceções, mas temos um ditado em Portugal muito bom, diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Aqui de furar as resistências, os ressentimentos. Se o outro, dado aos seus hábitos, às suas tendências profundamente entranhadas, à sua estrutura, eu até diria kármica, mas também acumulada com as experiências da vida, esta pessoa tende a expressar-se negativamente. Se nós respondemos negativamente, reforçamos estes padrões. Então, quando respondemos com bondade e paciência, regra geral, acaba por funcionar. Temos que ter, às vezes, uma visão a longo prazo. Então já temos dois benefícios. E qual é o terceiro benefício? Também óbvio. Se temos um dia-a-dia mais tranquilo, dada esta bondade que nos impregna, que impregna a nossa mente, que impregna as nossas relações, impregna o nosso corpo, finalmente, então vamos dormir melhor. Também podemos certificar-nos. O que é que normalmente acontece durante o sono e os sonhos é que expressam as ocorrências das nossas vivências do dia-a-dia, certo? As nossas preocupações, etc. Então, normalmente podemos ver dias em que estamos mais tensos, mais preocupados, tendemos a dormir pior. Também às vezes os sonhos não são pacíficos, certo? E quando não dormimos bem, se os sonhos são tumultuosos, se há uma série de nervosismo na mente, então quando acordamos, não acordamos tão repousados. Então, podemos, por outro lado, entender facilmente que se dormimos tranquilos, os sonhos expressam uma certa positividade, então acordamos
mais recompostos, mais leves, podemos assim dizer. Então, 3 bons benefícios, mas não param aqui os benefícios. Este também é bastante interessante. As Escrituras dizem-nos que uma mente compassiva, bondosa, aqui vamos até enfocar-nos nesta bondade amorosa, produz melhor aspecto. Então, numa sociedade que andamos tão preocupados com o nosso aspecto, às vezes é verdade que podemos ter um bom aspecto um pouquinho artificial, certo? Podemos cuidar-nos bastante, usar, sei lá, cremes, maquilhagem, etc. Mas quando a mente está tensa, quando a mente tem muitas emoções negativas, então essa beleza é bastante artificial, certo? Por outro lado, podemos ver que uma pessoa que tem bondade normalmente tem traços mais leves. Às vezes podemos ver isto em algumas pessoas, que quando começam a praticar os ensinamentos, no princípio, às vezes, dadas as suas tensões, têm um ar bastante carrancudo e tenso, e à medida que a prática vai premiando a sua mente, e como já vimos o corpo, o rosto vai suavizando. A pessoa começa a ficar mais leve, mais sorridente. Há um tipo de radiância numa pessoa positiva, certo? Numa pessoa bondosa. Um certo relaxamento. Isso é uma forma de beleza, podemos assim dizer. Então, às vezes não é incomum sentir-nos atraídos por pessoas que têm traços suaves, que têm uma atitude naturalmente relaxada, naturalmente à vontade, um certo brilho natural. Então, numa sociedade que se preocupa tanto com bons aspectos, esquecemos este ingrediente tão simples, tão acessível, que faz parte da nossa natureza, certo? Mas que está muito oculto, às vezes muito incrustado. E às vezes alguns de vocês, se calhar mais puristas no sentido espiritual, podem dizer: mas então, a prática espiritual dedicada ao altruísmo, a atingir a iluminação para o benefício de todos. Agora estamos aqui a pensar na aparência, em ter boa aparência, em ter bom aspecto. Não é isto fútil? Podemos vê-lo de várias formas. Não? Uma é, alguns de vocês talvez pensem que sim, eu pessoalmente, e os ensinamentos discordam. A verdade é que podemos olhar para muitas histórias e vemos que, quando normalmente nos descrevem a imagem do Buda, falamos de uma certa harmonia física, mesmo de beleza, de um certo magnetismo, desta irradiação, desta paz interior. Então vemos que as pessoas naturalmente se sentiam atraídas por Buda Shakyamuni. E aí entra o fator de poder ser atrativo e benéfico. Então lembro-me de um dos meus mestres uma vez estar a analisar e dizer que, na realidade, para atingir realização não é muito importante se és bonito, feio, se tens bom aspecto ou mau aspecto, para a tua prática interior. Mas quando se trata de beneficiar os outros, então ter bom aspecto, não este bom aspecto fútil, desta maquilhagem artificial, mas quando os teus traços são mais agradáveis, porque és suave, relaxado, radiante, de alguma forma isso produz um certo magnetismo, então as pessoas normalmente prestam-te mais atenção. É natural que as pessoas se sintam atraídas por alguém relaxado e não tanto por alguém tenso e nervoso, certo? É natural que se sintam atraídas por alguém que irradia ou que tem uma certa magnetismo positivo. É natural se os seus traços são suaves, agradáveis. Então são mais atentas. Então quando estão mais atentas, mais receptivos, podem receber melhor ensinamentos, podem receber melhor conselhos, informação. Então não estou a falar de beleza artificial. Essa normalmente é muito cara e nem sempre funciona, certo? Então, muito mais acessível do que qualquer plástica ou qualquer cirurgia estética ou de qualquer maquilhagem é desenvolver os benefícios desta mente bondosa. Mas não paramos por aqui. Vamos ter um pouquinho de paciência. Então também vamos ter mais serenidade. É natural, certo? Quando estás irritado, perturbado, zangado, ou avaro, ou invejoso, a mente fica mais instável, certo? Então quando tens bondade amorosa, a mente fica mais serena, mais tranquila, o que dá mais estabilidade mental. Por exemplo, quando estás sereno, consegues ler um livro melhor. Ou se estás sereno e tranquilo, podes ouvir este vídeo melhor. Se estás agitado, parece que é muito tempo, certo?
Então significa que a bondade amorosa vai trazer estabilidade e logo eficiência e eficácia no que estás a fazer. Extremamente importante. Talvez não seja por acaso, isto talvez é uma brincadeira, que grandes mestres do passado disseram que antes de tentarmos outras formas de meditação que levam à estabilidade mental, aquilo que chamamos shamatha ou shine, deveríamos meditar em bondade amorosa, compaixão, nos 4 incomensuráveis, como uma etapa que leva a uma maior estabilidade. Então, segundo Kamala Shila e outros mestres, quando expuseram, neste caso Kamala Shila, quando expôs os ensinamentos sobre etapas do caminho da meditação, disse primeiro desenvolver esta bondade amorosa e compassiva, depois então praticar shamatha na respiração. Então dá-nos este método, mas isso é válido para a prática espiritual e para a nossa atividade mundana. E gostaria de mencionar o último benefício, para não tornar o vídeo demasiado longo, que é se cultivarmos este hábito de ter a mente sempre serena, tranquila, com bondade amorosa. Então, no momento da morte, estaremos mais tranquilos. O que vamos experimentar no momento da morte é o resultado dos hábitos que acumulamos durante a vida. Então podemos ver, às vezes, a diferença entre pessoas que morrem em paz e pessoas que morrem perturbadas. São os hábitos que cultivaram. Isto podemos, se já vimos pessoas morrer ou se falarmos com profissionais que acompanham pessoas nos seus últimos momentos, vemos pessoas que têm uma mente serena, por uma bondade de terem vivido de uma forma bondosa e compassiva, normalmente aceitam melhor a morte, olham para a vida como tendo feito aquilo que deviam por si pelos outros, então morrem melhor. E melhor morte, melhor renascimento. O que quer que seja o renascimento é consequência da forma como morremos. A forma como morremos é consequência da forma como vivemos. Então, podemos ver muitos benefícios. Então, há este apanágio de muitas tradições, não é? Mas também expressa no cristianismo, ama ao próximo como a ti mesmo. Então, ao contemplarmos estes benefícios, vamos desenvolver uma certa bondade básica por nós próprios. E com esta bondade básica para connosco próprios, com este contacto com a natureza profunda da nossa mente, que tem latente estas qualidades de amor e bondade, então também aprendemos depois a abrir-nos para os outros. Então, uma boa base de um bom altruísmo é primeiro desenvolver esta compreensão dos benefícios dessa mesma mente altruísta. Espero que este não tão pequeno vídeo tenha alguma utilidade para vós e que agora fiquem entusiasmados em querer ouvir as instruções sobre a meditação em bondade amorosa. Até à próxima e muito obrigado pela vossa paciência e dedicação a desenvolver estas qualidades tão benéficas para nós e para os demais, num momento em que, mais do que nunca, precisamos do desenvolvimento destas qualidades, não só para o presente, mas também para um futuro mais sorridente para a espécie humana. Obrigado.